Com certeza alguém vai dizer que pelo fato de eu ser um homem cristão, eu não posso opinar a respeito do aborto. Mas eu venho argumentar que é exatamente o oposto disso. Afinal, o homem cristão, ele é a base da nossa civilização. Foi o homem cristão que derrotou os vikings pagãos. Foi o homem cristão que manteve o cristianismo vivo frente à perseguição dos romanos. Foi o homem cristão que civilizou o continente americano e permitiu que nós estivéssemos aqui. Foi o homem cristão que derrotou os mouros, expulsou-os da Península Ibérica e permitiu que aí os portugueses e espanhóis colonizassem essas terras e dessem origem ao nosso povo. Então, sim, essa é uma questão muito mais para o homem cristão decidir do que para o Ica satanista, para o macumbeiro ou, sei lá, para a turma da misantropia que quer diminuir as taxas de natalidade em nome aí das mudanças climáticas, em nome da luta contra as mudanças climáticas. Então, dado isso, dado o fato de que eu tenho toda a autoridade para argumentar a respeito disso, igual qualquer pessoa tem, afinal de contas, né, a validade do argumento depende dele em si mesmo e não de quem está fazendo a proposição, né? Vocês conhecem Aristóteles, né? Com premissas certas, você chega a uma conclusão certa, não importa quem você seja, não importa sua identidade, sua origem, se você é um guerreiro, um nobre, um comerciante, não importa. Se você usar a lógica correta e as premissas corretas, você vai chegar numa conclusão correta. Isso aí é filosofia antiga, tá? Aí pra gente desfrutar há milênios, mas a turma da esquerda não concorda com isso. Eles gostam de falar em lugar de fala. Mas eu acho que isso aí foi meio revogado, porque antes diziam que quem não tem útero não pode ter opinião. Agora tem um monte de travesti falando a favor do aborto. E ninguém reclama. Então, eu acho que a lógica deles é um pouco diferente. É assim, sem útero e com opinião contrária ao aborto, não pode falar. Mas se você não tem útero e você é a favor de matar bebês, você pode falar à vontade, você está liberado, porque você é um oprimido, né? Eu sou a favor de oprimir quem gosta de matar bebês. Cartago delenda est. Vocês sabem como é que se fala, né? Os cartagineses sacrificavam bebês para Baal, sei lá, para qual demônio, o capiroto que eles sacrificavam. Foram lá os romanos, passaram rodo e jogaram sal na terra para que nada mais crescesse em Cartago. E foi uma coisa maravilhosa, como dizem, belo e moral o que Roma fez com Cartago. E é o que nós devemos ter como base para levar essa discussão sobre o aborto. Vamos lá, PL 1940. O que se trata o PL? Criminalizar, né, tratar como assassinato o aborto de qualquer criança a partir das 22 semanas de gestação. Vocês precisam entender o seguinte: 22 semanas são quase 6 meses. Tem gente que nasce e sobrevive com menos tempo de gestação que isso. As taxas de sobrevivência de partos prematuros aí nas 22 semanas chegam a quase 20%, tá bom? São taxas muito menores do que quem tem uma gestação completa. Afinal, a gestação ela tem 9 meses, é por algum motivo. Né? Não é um número arbitrário, maluco, idiota que alguém inventou. Não é por lei que tem 9 meses. Não foi um político que inventou, foi Deus. Então, 9 meses é o tempo adequado. Mas mesmo assim, 22 semanas já é suficiente para um feto ser viável. E digo mais uma coisa: a partir do momento da concepção, um feto é viável. Então, não é possível que eu venha aqui defender uma arbitrariedade, um número de prazo inventado, né, um prazo inventado, para dizer que a partir daqui pode ou não pode matar. Não. A partir do momento da concepção, você tem a criança, tá bom? Se você tem a criança a partir do momento de concepção, você não pode abortar em circunstância alguma. A não ser que seja um caso de um natimorto, né? Um natimorto, não faz sentido você dizer que o natimorto ele vai ser uma criança, ele é uma possível criança. Não. O que vai ser um natimorto lá que tá crescendo na barriga da mãe sem cabeça. Como que ele vai nascer? Ele não vai viver, não tem como. Aí realmente, né, o procedimento é mais do que justificado. Mas aí vem a grande pedra no sapato desse assunto, bode na sala, que é o abuso, né? Vem um criminoso, comete um abuso, e desse abuso é criada uma criatura, né? Um ser inocente. E esse ser inocente tem que ser assassinado. Aí vamos aos argumentos em relação a isso. Primeiro deles,
A esquerda está reclamando que a pena para o abusador é menor do que a pena para a mãe que aborta. Mas a esquerda mesmo que é contra as penas máximas, a esquerda que é a favor aí da reintegração na sociedade, daquele monte de frescura, saidinha. A esquerda defende saidinha para o cara que comete isso aí. Eu defendo, o que eu defendo? Eu defendo que a gente pegue a praça pública, coloque uma pilha de lenha lá, passe o óleo, um querosene nessa lenha e coloque. Vocês estão entendendo o que eu sou a favor de fazer com quem comete esse tipo de crime, não é? Vocês entendem o que eu sou a favor. E aí a esquerda não vai ser a favor disso. A esquerda é a favor de ressocializar esse cara. Eu comentei esses dias no Twitter, né? Que a esquerda adora falar mal do abusador metafísico, mas na hora que eu chego falando, beleza, vamos colocar o Champinha dentro de uma... Vocês sabem da onde, né? Não vou falar aqui no YouTube. Vamos botar o Champinha, vamos botar, sei lá, os irmãos Cravinho, não sei. Vamos botar esses caras ali dentro de um... Vamos mandar eles pro chuveiro, sei lá. Nossa, essa é pesada. Mas com essa gente tem que fazer isso mesmo. Foda-se, pode me cancelar. A esquerda é a primeira a ser contra. Então, a esquerda ela é contra, na verdade, o feto. É contra a criança. A esquerda não é contra o abusador. Tanto que vejam só, eles vivem promovendo em seus eventos, em suas paradas, todo tipo de sexualização infantil. Eles vivem promovendo na escola ideias aí para frentex, de sexualização infantil. Adoram um funk que fala de sacanagem. Acham maravilhoso a cultura do morro que você bota uma vagabunda para ficar rebolando na frente de criança. Eles acham isso maravilhoso. Então, eles não podem argumentar em circunstância nenhuma que eles querem preservar a inocência das crianças. Não, eles querem matar bebês. É isso que a esquerda quer. E aí eles dizem, o argumento que eles mais estão gostando de usar agora é que a criança não pode ser mãe. E existem crianças que são abusadas e não descobrem a gestação porque a família esconde, porque elas sentem vergonha, porque o meio ao redor não olha para essas crianças. Vocês só precisam entender que o aborto aí não vai resolver em nada o grande problema que você tem nesse cenário. Se você tem um cenário que tá uma menina que é abusada dentro da própria casa e a família não olha para essa situação, ou a própria família é conivente com isso, a solução para o problema dessa menina não está em assassinar a criança de 6 meses. A solução não está aí. Mas a esquerda se recusa a olhar por esse ponto. A esquerda se recusa a ver que cometer um crime dessa magnitude não vai resolver a situação calamitosa do meio em que essa criança aí de 10, 9 anos está. Isso aí é um dos grandes problemas com esse argumento. O PL, enfim, o PL é bom. O PL visa reduzir em muito esse verdadeiro genocídio que nós vemos hoje em dia, que é o aborto. O aborto é um genocídio como nunca antes houve na história da humanidade. E o PL é bom para reduzi-lo, mas ainda assim não faz sentido para mim que uma gravidez possa ser interrompida, uma criança possa ser morta às 21 semanas e meia. Qual é o sentido? Pode com 21 semanas e meia e não pode com 22? Tem que ser muito doente da cabeça para isso, né? Qual é o sentido desses prazos arbitrários? A gravidez tem um prazo de 9 meses que foi posto lá por Deus e ele funciona bem. Mas você dizer que com 21 semanas e 6 dias pode matar e com 22 semanas não pode? Você só pode ser louco, você só pode ser doente da cabeça. E meu Deus do céu, pessoal, aqui no meio da gravação eu quase cometi um equívoco, eu esqueci de contar para vocês que essa história toda do argumento se desenrolar em volta da criança, da pessoa menor de idade abusada. Isso aí é uma grande cortina de fumaça que a esquerda está fazendo em relação ao cerne do debate, tá bom? Eu aproveitei até para falar bastante, discorrer sobre isso aqui no vídeo, só que é o seguinte, isso não passa de uma cortina de fumaça, porque o que está em jogo é o seguinte, querem continuar usando essa justificativa do suposto abuso com o objetivo para que o aborto seja um método contraceptivo. É isso que eles estão fazendo, tá bom? Olha, se uma mulher é abusada e não vai, em 6 meses, procurar a polícia, fazer um boletim de ocorrência,
procurar um hospital para fazer o exame do corpo de delito, tomar os remédios que são necessários para evitar aí a contração de qualquer doença venérea, etc. Se ela não faz isso, em 6 meses ela deveria fazer isso logo em seguida do ato. Se ela não faz isso em 6 meses, aí já tá tudo perdido mesmo, tá? Aí ela é maluca, obviamente, ela tá de sacanagem, e obviamente o objetivo dessa turma é usar a questão do abuso, usar a desculpa do abuso para que possa aí usar o aborto como método contraceptivo. Vocês estão entendendo? Vamos lá, como é que é hoje? Uma mulher pode chegar no hospital sem boletim de ocorrência, sem comprovar um abuso qualquer, e aí pedir para fazer o aborto. Eles querem isso, eles querem garantir que isso aí continue sendo possível. Eu já sou contra a ideia de que você pode matar um inocente porque o pai dele é um verme. O pai dele, né, no caso aí, quem colocou o menino lá é que tem que se lascar nessa situação. Não é o menino. O menino é um inocente. Para mim, não faz sentido nenhum justificar esse assassinato. Eu não consigo encontrar argumentos lógicos para justificar. E eu queria, tá bom? Eu queria ter um argumento lógico, né, seguindo aquelas bases de premissas corretas, o uso correto da lógica para justificar que um inocente pode ser assassinado. Queria realmente. Talvez você encontre algum argumento utilitário, alguma redução ao absurdo. Eu não consigo encontrar. Inclusive, botem aqui nos comentários algum argumento lógico para dizer que pode sim matar a criança, que está liberado matar a criança por causa de um crime do pai dessa criança. É engraçado que antigamente isso existia. Nas concepções mais antigas de direito, você tem essa ideia do crime hereditário. Você tem também no sistema jurídico da Coreia do Norte, tá? Não sei se você sabe disso, mas no sistema jurídico da Coreia do Norte é assim. Se o seu bisavô foi contra a revolução, você será um cidadão de 8ª categoria. Aí você tem, para o cidadão da Coreia do Norte, você tem a culpa hereditária e para o feto. Mas é engraçado que no caso do feto, o perpetrador do ato maligno, que você não pode falar o nome aqui no YouTube, ele não é culpabilizado e a criança vai ser culpabilizada. É engraçado que agora a gente inverte a questão, né? Então estavam falando que a mãe vai receber uma pena maior do que o abusador. Pera, então vocês estão querendo dar pena de morte para a criança e pena nenhuma para o abusador. É isso. É um verdadeiro absurdo, né? Então, aborto não pode ser usado como método contraceptivo. Os resultados do aborto eles são sempre ruins. São resultados tanto fisiológicos quanto psicológicos extremamente danosos para a mulher, danosos para a comunidade. E para encerrar esse vídeo, né, falar aquilo de novo. Eu, como homem cristão, eu tenho a obrigação de me posicionar sobre isso e ser contra, de todas as formas possíveis, a uma agenda que tenha o claro objetivo de destruir a nossa civilização. Porque é por causa do homem cristão que nós todos estamos aqui. Foi o homem cristão que construiu a nossa sociedade, tá bom? E é o homem cristão quem tem a obrigação de manter essa sociedade de pé. A gente não pode dar essa responsabilidade para a máfia woke, para essa turma de satanistas e de malucos. Somos nós, homens cristãos, que temos que opinar, que temos que lutar e temos que garantir que não vão ser institucionalizados aí o aborto, a destruição da família, o culto a Moloque e etc.